Beleza, então, pessoal, vamos dar continuidade. A gente já viu sistemas autônomos internos, certo? São intragrupo, a intradomínio. Então, a troca de informações entre os roteadores vai ser intradomínio. E aí eu tenho os extradomínios, que são os Exterior Gateways Protocols, né, o EGP. Que aí a gente tem o protocolo BGP como o protocolo mais conhecido, né? BGP. Beleza? Então vamos lá, ó. Principais protocolos. Protocolos do tipo IGP, tá? Que é o Interior Gateway Protocols. Roteamento interno, intragrupos. A gente tem esses aqui, ó. O RIP, certo? Que é o Routing Information Protocol. A gente tem o IGRP, que é o Interior Gateway Protocol. Tá? A gente tem o EIGRP, que é o Enhanced IGRP, é uma versão melhorada, tá? Esse E aqui é de Enhanced, né? Que quer dizer melhorado, tá? E a gente tem o OSPF, que é o Open Shortest Path First, tá? O caminho mais curto primeiro. Então, esses protocolos são protocolos de IGP, ou seja, intradomínios. E aí eu tenho, tá? Protocolo do tipo EGP, que é o extradomínio, né? O External Gateway Protocol, e o mais comum aqui é o BGP, tá? O Border Gateway Protocol. Então, é um protocolo de borda, são as bordas do domínio da Pepsi, né? E as bordas, os roteadores que fazem borda com os roteadores do provedor, né? Lá da Coca-Cola, ou da Pepsi, ou do Exército, utilizando ali de provedores, né? Para fazer essa comunicação. E aí, na aula de hoje, a gente está vendo só protocolos de troca de informação, trocas de informações entre roteadores, da tabela de roteamento. Beleza? Então, vamos detalhar um pouquinho agora do RIP. O RIP é um tipo de protocolo de troca de informação de roteamento, tipo vetor distância. Então, esse protocolo, gravem isso, que ele é bastante explorado nas provas de concurso. Ele é um protocolo que ele tem a capacidade de avaliar vetor distância, ou seja, saltos, para decidir qual que é o melhor caminho. Além dele estar se preocupando em avaliar os seus vizinhos, né, e quem são os saltos para serem dados até alcançar redes remotas, ele também tem a propriedade de estar replicando essas tabelas de informação que ele tem com os seus vizinhos, né? Então, ó, é um dos primeiros protocolos do tipo IGP. Então, a distância vai ser medida em ROP. Então, qual é a melhor distância? Qual é a distância mais curta entre uma rede e outra? Vai ser avaliado o número de saltos. E a gente já viu que avaliar o número de saltos nem sempre vai ser a melhor em termos de tempo, né? Então, ele está avaliando que a distância mais curta é o número de saltos. Mas eu posso estar dando um salto por um roteador que ele tem uma performance muito ruim, aquele link, né, entre os roteadores. Então, ele não é orientado à conexão, ele utiliza o UDP, tá bem? A gente tem duas versões do RIP. A gente tem a versão 1, que é Class Full, como foi dito aqui, ele é um dos primeiros protocolos do tipo IGP. Então, ele remonta ao tempo que não tinha aquele, por exemplo, classless, aquele conceito de classless. Então, ele existia a versão 1 do RIP, ele era Class Full, ou seja, ele trabalhava fazendo replicações em redes tipo A, B, C, D e E, né? Aí vem a versão tipo 2, que existiu a necessidade de implementar o classless, né? Aí a gente já viu o conceito de VLSM, VL, a caneta está falhando aqui de novo, VLSM, pessoal, minha canetinha falhando aqui, isso não é legal, VLSM,
tá? E o CIDR. CI. Um momento só. Porque tem uns contatos aqui que, se eles estiverem talvez sujos, CIDR. Pessoal, nada de canetinha aqui. Beleza? Ele permite, no máximo, 15 saltos, tá? E ele vai realizar o broadcast para compartilhar as informações com o seu vizinho. Então, muito cuidado nessa parte aqui, pessoal. Quando ele fala em broadcast, aí você, né, pode ser questionado numa questão de prova. Ele vai saltar, vai dar broadcast para outra rede? Não. Entre os vizinhos, ele pode realizar esse broadcast para troca de informações de rotas, para troca de rota, tá? E esse protocolo é um intradomínio, tá beleza? A versão 2 dá suporte ao VLSM, que é o Variable Length, né, Subnet Mask, e o CIDR é o Classless Interdomain Routing, né? Então, pode ser que ele, numa prova, ele pergunte lá qual que é o acrônimo, né? O que é que significa essa sigla? Então, muito cuidado. A gente tem ainda sobre protocolos intragrupo, a gente tem o IGRP, é um protocolo também vetor distância, tá? Entretanto, ele utiliza a métrica de largura de banda também e atraso de MTU. Então, ele tem os dois tipos, né? Ele avalia os dois. Então, ele evita loops na rede, tá? Nesse roteamento. Resolve limitações de saltos, que tem o RIP. O RIP tem até 15 saltos possíveis de avaliar, tá? Ou seja, na hora da troca de informações entre os vizinhos, ele vai armazenar ali que os vizinhos deles passaram na tabela de rota até 15 saltos. Tá? Então, se ele fosse ter que se preocupar em armazenar 1 milhão de saltos, um exemplo, né? Não acontece isso. O TCP/IP tem a limitação de 255 saltos. Mas o que acontece é que, se ele for avaliar, pegar tabelas de outros roteadores, que seja maior do que isso, desse número de salto, imagina o tamanho da tabela de rota que vai ter esse cara. Então, ele limita a 15, tá? O RIP, né? O RIP. Já esse IGRP não tem esse limite. Ele aumenta esse limite para o limite do TTL, né? Então, já que o TTL são 15 saltos, deixa eu armazenar aqui informações dos roteadores que vão me dar esses 15 saltos, esses 255 saltos. Beleza? Então, ele é criado para grandes redes e redes complexas. Tá? Como eu já falei anteriormente, ele é proprietário, tá? E ele é da Cisco. E ele é intradomínio. A gente tem o EIGP, que é o Enhanced IGRP, tá? Então, ele é o intradomínio também, tá? Então, é melhorado, né? É o IGRP melhorado. Utiliza o balanceamento de dois métodos, né? O caminho mais curto, tá? Levando em consideração o vetor distância. Quem é o caminho mais curto? E o estado de link. Tá bem? A escolha da melhor rota baseado vai ser na largura de banda, na carga do atraso ou da confiabilidade do link. Tá certo? Então, ó, é criado para redes grandes e complexas. Também é a mesma coisa, né? Também ele é proprietário da Cisco. Normalmente não é colocado nas questões de prova esse cara. Pode aparecer, tá? Mas por ser proprietário, normalmente não aparece. Principalmente os concursos do Exército, por exemplo, que fala muito ele prega muito a questão do open source. Então, por exemplo, ele evita citar protocolo que é da Microsoft, né? Algum recurso que é da Microsoft, ele evita. Na prova de uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, tinha isso daí. A gente tinha questões que cobrava lá conhecimento sobre o Active Directory da Microsoft, outro recurso Microsoft.
só que aí foi colocado não vou dizer que é uma imposição, mas, pelo menos no concurso do Exército, não são cobradas questões que citam outras coisas, recursos proprietários. Já a Marinha, a gente vê questões que ele aborda lá, ele coloca, não tem esse milindre, não, de cobrar, certo? Até porque o open source não está ligado à qualidade de um serviço, tá? A gente pode ter um produto que tenha valor agregado e ele tenha um custo para isso, tá? E tem produtos muito bons da Microsoft, certo? Então, vamos lá. A gente tem o OSPF, que é Open Source, é o Open Shortest PF First. Esse cara é open source, certo? É um protocolo intradomínio, desenvolvido pelo IETF, que é o Internet Engineering Task Force. Tá? O objetivo é ser um padrão aberto. Tá? O roteamento é baseado no estado do link. Principal protocolo, ele é o principal protocolo de estado de link. Não é? Ele faz uso de algoritmo de menor custo do Dijkstra, tá? Inclusão de roteamento do tipo baseado lá no TOS, do cabeçalho do nosso TCP IP lá no IPv4, né? Ele fornece balanceamento, tá, de carga baseado no estado do link. Então ele vai mandar para uma rota porque ele sabe que a outra começou a ter um retardo. Ele até enviava os pacotes por uma rede que ele julgava ser boa. Aí, em um determinado momento, pacotes ICMP deram conta que aquela rota começou a ser congestionada. Então, automaticamente, a tabela de rota foi atualizada. Então, os próximos pacotes que chegarem vão dar subsídio para que o roteador decida, opa, eu não vou mandar por aquele caminho mais não. Eu estava mandando por ele, mas está congestionada aquela rede lá. Eu vou mandar por esse outro caminho aqui. Certo? Então, também pode fazer um balanceamento, né? Ele manda uma quantidade por outra quantidade por outra rota, mas sempre baseado no estado dos links. E aí, o OSPF, ele suporta roteamento hierárquico. Quando ele se refere a roteamento hierárquico, a gente está falando do CIDR, né? Do Classless ou do VLSM, que a gente já tratou bastante sobre eles. Também tem um outro protocolo, tá? Que é o ISS, é o Intermediate System to Intermediate System. Esse cara é intradomínio também, é um protocolo conhecido como intradomínio, tá? Esse cara é baseado no estado do link que tem e vai suportar roteamento hierárquico lá com o VLSM ou ICIDR, né? São correlatos esses nomes, tá? Mas querem dizer que um é classless e o outro está dizendo que é variável lá os bits, né? Da classe de rede, o que diferencia rede, o que diferencia host, tá? Mas são a mesma coisa. Então, esse Intermediate to Intermediate System é de intradomínio, tá? Pessoal, uma informação que é importante, eu até falei no bloco anterior. O único protocolo que normalmente é cobrado nas provas e que ele é um BGP, que ele é um extradomínio, é o BGP. Tá? Então, por isso que eu falei que é esse cara contra todos os demais. Talvez se numa prova surtir a dúvida, né? Bateu lá, ele falou o conceito, e aí você sabe, opa, tem o BGP, é extra domínio. Então, todos os demais que aparecerem, tá, são intradomínio. Tá? Já criem isso na mente de vocês. Certo? Eles podem estar classificados como sendo um protocolo de estado de link ou vetor distância. Tá? Essa é uma propriedade para propagar, para avaliação do link, né? Como é que ele vai rotear? Como é que ele vai rotear o pacote? Se é baseado no estado de um determinado circuito, de um determinado enlace, né? Ou se vai ser baseado em saltos. Mas quando se trata em troca de informações
intradomínio, aí eu tenho aqueles meus conjuntos de protocolos, o RIP, o SPF, o IS, né, o IGRP, são protocolos intradomínio. Agora, o extradomínio é o BGP. E aí, ó, o Border Gateway Protocol, a gente tem lá, né, que é um sistema de roteamento entre sistemas autônomos, tá? E aí eu vou trocar informações de roteamento entre sistemas interdomínios e extradomínios, tá certo? Aí, ó, utiliza o princípio de funcionamento do vetor distância. Então, esse protocolo aqui, ele vai utilizar vetor distância. Gravem isso daí. Ele é um protocolo orientado à conexão. Lembra que os outros que trocam informações baseados em intragrupo, eles são baseados em UDP, não são baseados em estabelecimento de conexão. Por quê? Porque a troca de informações de rota é algo bem trivial. A informação é curta, é pequena. Eu não tenho uma grande massa de dados para serem replicadas entre os roteadores. Por isso, admite-se o UDP. Agora, aqui não. Eu estou trocando informações sobre rotas, né, tabela de rota entre roteadores de sistemas autônomos distintos. Tá? Eu posso ter uma quantidade maior de informação. Eu preciso ter uma garantia de entrega, tá? Uma confiabilidade. E aí ele habilita que o BGP, tá? Ele é orientado à conexão. TCP na porta 79. Então, normalmente, as provas de concurso, ela cobra lá, fala assim, o BGP é um sistema intradomínio, né, que faz replicação entre sistemas autônomos, troca essas informações de forma a não ser orientada à conexão, utiliza o UDP, aí não chega nem a detalhar muito a porta 179, mas ele quer saber se você sabe que ele é TCP, tá certo? Ele não faz balanceamento de carga, tá? Por que não faz, pessoal? Porque ele está usando o vetor distância. O parâmetro que ele utiliza para avaliar rotas, tá, entre sistemas autônomos é o vetor distância. Beleza? O compartilhamento e atualizações são incrementais dessas tabelas. E esses sistemas permitem a autenticação. Aí outra informação importante, pessoal. O BGP, ele é especial. Ele é um protocolo diferente dos demais. Então, quando ele aparecer na prova, você já imagina que ele é tão especial que ele é feito para troca entre sistemas autônomos, entre sistemas. Ele é orientado à conexão e ele dá suporte à autenticação. Por quê? Porque se ele vai estar trocando informações entre os sistemas autônomos, eu posso ter uma empresa, tipo a Coca-Cola, que ela diz, não, eu vou replicar meus dados de roteamento com outras redes, mas eu quero ter uma garantia, eu quero que aquilo ali seja trocado de forma segura, quero ter autenticação ou uma criptografia, alguma coisa especial. Tá? Por quê? Porque eu estou extrapolando a minha rede, né? Então, outra coisa também é em relação a, por exemplo, ter que dar uma garantia de que aqueles meus dados, mesmo sendo de rotas, né, informações de rotas, elas saiam daquele meu sistema autônomo, saiam do universo da minha intra-rede, né, meu intradomínio. Se ela for passar para outros, né, informações que são administrativas, né, de rotas, ela tem uma certa garantia, tá? Ela tem uma autenticação. Por quê? Eu posso ter, de repente, um sistema aí, um hacker, tentando burlar alguma dessas rotas, né, e forjar que uns pacotes eles passem por ali, mas eles sigam outro caminho. Pode acontecer. Então, como é um sistema que extrapola o domínio, né, de administração, por exemplo, da Pepsi ou da Coca-Cola, nos exemplos que eu dei, então é preciso ter algum mecanismo que dê um pouco mais de segurança, né? Então, quando você pensar em BGP, você pensa em orientado à conexão, tá? Em three-way handshake, você pensa em autenticação, porque são
informações estão sendo trocadas intradomínios. Aliás, extradomínios, né? Extradomínios. Beleza? Então, ele suporta apenas o IP. Ele não trabalha com outros protocolos. Essa é uma limitação dele. Tá? Ele não trabalha com outros protocolos da camada 3. Só com o IP. E aí, um resuminho, certo? Dos sistemas autônomos. O que é que eu tenho? Sistemas autônomos internos, ou seja, os roteadores que fazem parte, tipo o Exército Brasileiro, todos os roteadores deles podem ter as replicações de rotas e a decisão de rotas baseada nos protocolos intradomínio. Então, eu vou ter lá protocolos tipo vetor distância, eu só tenho o RIP, certo? Ou posso ter o IGRP ou o EGRP utilizando o RIP num determinado momento. Eu vou ter protocolos de estado de link, aí eu vou ter quem? O OSPF, tá? E o IS também. IS. Não é um protocolo que, comumente, ele está associado a questões de concurso, mas eu já vi acontecer de aparecer, tá? Se eu não me engano, eu trago um exemplo dele. E aí eu tenho os sistemas autônomos externos, tá? Que replicam informações, tá? De sistemas independentes, beleza? Só que aí é, no caso, o provedor lá, tá? Tendo acesso a essas informações. Beleza? Aí eu só tenho vetor distância. Eu só tenho ele como vetor distância baseado em saltos, né? E aí eu tenho o BGP, que ele é especial. Ele me garante a autenticação, tá certo? E é orientado à conexão. Tá certo? TCP 179. Então, é o BGP contra os demais, tá? Quando se fala uma questão de sistemas autônomos, né? Aí você vai ter que conhecer que o vetor de distância é o RIP e o estado de link, o OSPF e o ISS. Esses outros dois aqui são proprietários, normalmente não aparecem nas provas, mas eles trabalham em ambos, vetor de distância e estado de link. E aí a gente já deu um intervalo, vamos continuar. Então, ó, vamos tratar agora sobre congestionamento. A gente falou dos protocolos e ele tem que ter uma capacidade de interpretar e entender que existe um congestionamento em um daqueles links lá. Tá? O congestionamento ocorre quando um fluxo de pacote proveniente de várias redes não é capaz de ser tratado pelo roteador. Então, ó, controle de congestionamento. Quais são os problemas que podem gerar um congestionamento? Quais são os fatores? Por exemplo, pouca memória no buffer do roteador. Então, vai chegando vários pacotes, ele não tem capacidade de dar vazão. Então, automaticamente, pacotes vão ser descartados, aquela minha rede vai começar a ficar engargalada, certo? E aí vai dar o congestionamento. Tá? Agora, e se eu colocar um buffer infinito lá, certo? Ele resolve o problema. Digamos que eu tenho um roteador que eu coloque lá uma memória muito grande. Ele não vai resolver o problema, ele não resolve. Por quê? A largura de banda vai começar a ser o meu gargalo. Então, digamos que eu tenho lá um buffer num roteador que ele é de, digamos, 2 GB, certo? Então, começou a ficar engargalada a minha rede, e aí eu vi que era descarte de pacote. Eram os descartes de pacote. Beleza. Aí eu aumentei para 8 GB a memória lá daquele meu roteador. Ele vai poder dar vazão e receber 8 GB de informação naquele buffer. Só que todo mundo agora começa a usar esse cara, tá? Porque ele tem um tempo bom, né? De tratamento. E aí todo mundo começa a usar essa rede, e aí vai começar a engargalar quem? O link, né? Vai engargalar a banda. Não é isso? Então tem que ter um equilíbrio deles, tá?
o descarte de pacote, ele é salutar. Ele não é um problema grande, tá? Se você tem uma retransmissão, não é. Tá? Agora, você tem muita retransmissão e não ter um protocolo que trabalhe para diminuir o fluxo de dados enviados, tá? Para que ele aguarde que aquela rede que esteja congestionada cesse ou diminua aquele congestionamento para ele começar a enviar de novo. Beleza? Então, ó, roteadores com processadores lentos é um outro motivo que pode gerar congestionamento. Pouca largura de banda pode dar congestionamento, tá? E o enlace de saída compartilhado, que também pode dar uma sobrecarga de saída. Então, o que é esse enlace de saída compartilhado? Então, eu vou ter um roteador, tá certo? É um roteador que aí ele vai receber conexões de vários roteadores e a saída dele, tá? Vai para uma única rota. E aí eu cheguei com um link bom, tá? O que acontece? Eu tenho um roteador aqui, tá? Tenho outro aqui. Tenho dois roteadores, tá? E eles vão enviar aqui para esse roteador, tá? E aí eu tenho eu tenho um enlace de rádio na saída. Então aqui eu tenho um link de fibra ótica, e aqui eu tenho fibra também. Então, esse enlace aqui é ótimo, esses dois aqui são ótimos, mas a saída aqui dele é muito ruim. Então, a saída, tá, que é compartilhada, vai ser um gargalo. Então, eu posso ter um link aqui muito bom, eu posso ter uma memória aqui muito satisfatória para ter a chegada desses pacotes, mas a minha saída vai ser lenta, né, por causa desse link aqui. Ele não vai dar vazão à saída rápida. Vai chegar muito rápido, mas vai continuar saindo lento dele, porque a saída dele é lenta. Tá? Então, esses são os parâmetros que podem ser explorados em uma prova que pergunte para você relacionados a problemas que vão dar congestionamento. Aí, ó, outra informação também que é preciso a gente diferenciar, e as provas elas exploram, é a diferença entre controle de fluxo e congestionamento. Em ambos, eu posso ter descartes, né, de pacotes. Só que ele é uma abstração, é um conceito um pouco mais amplo. Então, o controle de congestionamento, tá, ele é uma questão global. Tá? Envolve redes, tá, hosts, roteadores, processamentos de operações e os estados do link em um determinado momento. Então, quando está falando em congestionamento, por exemplo, eu tenho um congestionamento num roteador, que esse roteador é o roteador que ele tem um link lá para a Europa, um exemplo, né? Então, ele está congestionado, se eu for acessar algum site na Europa, aquele link está congestionado. Só que é um estado global. Todas as minhas redes aqui no Brasil que vão utilizar aquela rota para poder chegar num data center que está lá do outro lado, todos eles vão sofrer. Então, é algo mais global, né? O congestionamento é algo mais global. Enquanto que o controle de fluxo, tá? Ele se baseia no tráfego ponto a ponto entre dois hosts, ou entre meu roteador, entre meu host e meu roteador, certo? Mas é um controle de fluxo ponto a ponto. Ele vai ser resolvido pontualmente. O que é que eu quero dizer? É que se eu tiver dois roteadores aqui, ó, certo? Então, eu tenho dois roteadores, tá? Tem uma rede A, certo? Está conectada no roteador. Aí eu tenho esse outro roteador aqui. Aí tem outro roteador. E tenho aqui a rede B. A rede B. Tá? Então, o que vai acontecer? Se a rede A tentar se comunicar com a rede B, vai passar por esses roteadores. Então, entre esse roteador e esse outro aqui, ele pode estar tendo que fazer um controle de fluxo, porque a comunicação entre eles dois tá acontecendo de forma ruim. Então, ele precisa, essa comunicação entre eles, entre esses dois nós, ele precisa fazer uma gestão de controle de fluxo. Ele não pode estar enviando
Agora, se for levar em consideração o contexto geral, tá? A rede A em comunicação com a rede B, vai existir um congestionamento aqui, né? Vai estar congestionado. Então, o computador que está aqui na rede A, ele pode ser convidado a diminuir os pacotes enviados, porque existe um congestionamento na rede. Então, vai existir um pacote ICMP que vai avisar lá, certo? Na rede A, que tem um congestionamento na rede. Ao longo da rede, tem um congestionamento. Não é algo pontual entre dois computadores ou entre dois roteadores. Tá? Ficou claro essa diferença aí, pessoal? Então, tratem o congestionamento como algo global, algo mais grande. E o controle de fluxo, algo mais pontual. Tá? Tranquilo? Então, ó, princípios gerais de controlamento, né, de controle de congestionamento. Então, ó, resolve o mecanismo de prevenção. A gente tem duas formas básicas de resolver problemas de congestionamento. Eu posso ser preventivo ou posso ser reativo. Preventivo, aí existem os procedimentos, né, de evitamento de um congestionamento. E depois existem os mecanismos para tratamento de congestionamento quando eles já estão acontecendo. Isso é reativo. Então, os mecanismos de prevenção são conhecidos como loop aberto, certo? Loop aberto. E os reativos de loop fechado. Então, os de loop aberto resolve o problema de adoção de políticas e protocolos que antes do problema ocorrer, ele vai tentar evitar. Tá? Estão relacionados com projetos de rede prevenindo o congestionamento. Então, eu vou ter políticas, tá? E protocolos para evitar isso daí. Então, ó, loop aberto, que é preventivo, eu vou ter as políticas, tá? Que podem ser tratadas no nível da camada de transporte e de rede também, e de enlace. A gente vai ver que nessas três camadas a gente pode ter alguns procedimentos que são procedimentos, regras básicas, né, que são políticas que podem resolver esses problemas preventivamente. Então, ó, eu posso atacar política de retransmissão. Então, quando o meu computador na origem, né, o meu nó, seja computador, seja roteador, ele perceber que existe um atraso na confirmação, né, ou então que o computador lá de destino, né, ou o nó de destino, já que pode ter sido um roteador que recebeu os pacotes e esteja faltando algum, ele pode pedir. Né? Lembra lá do cut through, do story and forward, o cut through ele só repassa, bypassa, né? Já o story and forward, ele pega o pacote, armazena e só repassa depois de avaliar se está tudo certinho ali com ele. Ele avalia erro e sequenciamento. Então, dentro de uma janela uma janela deslizante, ou seja, janela de vários pacotes, se tiver um faltando no meio do caminho, lá naquele roteador, ele já pede, né? Ele não vai esperar aquele pacote, vai encaminhar para chegar lá no destinatário e o destinatário solicitar que seja enviada a janela toda de novo, né? Iria acontecer com o cut flow. Então, o que vai acontecer? Se eu vou atacar a política de retransmissão, eu vou ter que tentar deduzir na origem, opa, eu estou recebendo muitas solicitações de envio de pacote. Então, eu deduzo, preventivamente, eu deduzo que está tendo um congestionamento na minha rede. Então, eu vou diminuir esse fluxo. Tá? Eu posso atacar política de cache, através de política de cache, tá? Nos meus roteadores. Então, eu posso implementar, tá, a cache, tá, para receber pacotes fora de ordem. Então, é aquele cache que vai receber os pacotes que estão fora de ordem e vão remontar. Se eu não tiver essa cache, digamos que no meu roteador eu não tenha essa cache, vai me forçar a bypassar,
tá, esse fluxo, mesmo que ele tenha pacote com erro ou pacote faltando. E aí, como ele vai chegar lá na outra ponta e vai solicitar retransmissão, isso aí vai gerar uma carga maior de retransmissões na rede. Então, se eu tenho cache no meio do caminho, para avaliar pacotes fora de ordem, eu posso reordenar o pacote, tá, e seguir com eles. Beleza? Isso aqui é uma forma preventiva de diminuir congestionamento. Eu posso ter políticas de confirmação, tá? Se eu não tiver políticas de confirmação, eu posso ter congestionamento na minha rede. Então, como é que eu posso atacar preventivamente as políticas de confirmação? Então, eu posso ter que estar armazenando, eu posso estar fazendo a confirmação de janelas, né? Eu mando 100 pacotes e confirmo aqueles 100 pacotes. Agora, se eu mandar de um em um pacote, né, todos os pacotes, e confirmo todos aqueles pacotes, aí eu vou ter o quê? Uma sobrecarga maior, né? De pacotes só administrativos, de confirmação. Beleza? Eu vou ter aqui, ó, políticas de controle de fluxo. Isso aqui, pessoal, na camada de transporte. Tá? Tudo isso pode ser feito na camada de transporte, controle de fluxo, por exemplo. Né? Determinação de timeout. Então, eu posso ter nessa camada um parâmetro de timeout para poder descartar o pacote. No loop aberto ainda, preventivo, eu posso ter as políticas de rede, tá certo? Então, ó, eu posso ter circuito virtual versus os circuitos de datagrama. Então, os circuitos virtuais são aqueles que eu fecho, eu estabeleço um circuito prévio entre a origem e o destino. E toda a comunicação, pelo menos para os pacotes que eu estou enviando nesse circuito que eu fechei, vão ser feitos por esse circuito. Se existem outras frações de pacotes a serem enviados, outra janela, aquele circuito pode ser reestabelecido por outra rota. Tá? Mas é um circuito virtual. E aí eu posso ter, ao invés de ser baseado em circuito, ser baseado por datagrama. Tá? Em redes de datagrama, a gente sabe que, fazendo analogia lá com datagrama, né, correio, eu posso ter os pacotes seguindo rotas distintas e eles vão ter que ser remontados lá na outra ponta. E aí, baseado nesse tipo de problemática, tá, de ter que seguir rotas distintas, né, ter tempos diferentes, um pacote pegar uma rede que está sobrecarregada, está congestionada, aquele pacote nunca vai chegar, ou então vai chegar muito atrasado, ao ponto lá que se ele chegar muito atrasado, o destino já veio que aquele pacote não tinha chegado, já tinha mandado uma solicitação de retransmissão, né, porque tinha dado um timeout. Então, a diferença entre usar uma rede de datagrama e uma rede de circuito é que a rede de circuito ela dá uma garantia maior, tá, na entrega. Já de datagrama, não. E aí isso vai surtir algum impacto no nosso congestionamento. E isso é algo que é tratável na camada de rede. Na camada de rede. Porque é a camada de rede quem vai estabelecer essa conexão baseada em circuito, né? Ou datagrama. A gente tem o X25, que ele é baseado em circuito. Tá? E ele trabalha na camada 3 também, né? Ele trabalha na camada 1, 2 e 3. E aí estabelece um circuito virtual. Tá? Então, vamos lá. Políticas de serviço e enfileiramento de pacotes. É uma política tratada no nível de rede. Eu posso ter políticas de descarte de pacotes. Então, o meu pacote pode ser descartado no nível de rede. Tá? Algoritmos de roteamento. Então, os algoritmos de roteamento, lógico, estão ligados à camada 3 e podem ter um impacto muito grande sobre o congestionamento. Lógico, né? Então, é um dos principais parâmetros a serem avaliados na hora de verificar um roteamento, um congestionamento, porque se uma rede estiver congestionada, aquela rota
aquela tabela de roteamento vai me dar um subsídio para poder encaminhar por outro caminho, né? Isso baseado em protocolos que são de estado de link, porque se for baseado em saltos, ele não vai avaliar o estado do link. Se ele não está avaliando o estado do link, ele não vai ver que uma rede está congestionada. Se ele não vê que está congestionada, ele vai mandar por ali, porque ele vai dizer, opa, essa rota aqui tem 3 saltos só. Indo pela outra tem 10 saltos. Então eu vou mandar por essa que tem 3 saltos. Então ele não vai avaliar que tem um congestionamento ali. Tá? O RIP tem esse problema. Beleza? E aí a gente pode ter que avaliar a tabela de roteamento, e se ela for por estado de link, ele vai melhorar e vai me dar uma rota melhor. Beleza? E uma rota que não está congestionada. Gerenciamento da duração do pacote. Aí a gente tem lá o TTL, né? O número de saltos, a duração em saltos, né? Então é nessa camada aqui, ó, de rede. Essa política de avaliar os saltos é algo do nível de rede, né? São 255 saltos. E a outra forma preventiva, ou seja, de loop aberto, a gente pode estar atacando essas políticas no nível de enlace. Aí eu tenho as políticas de retransmissão, políticas de cache fora de ordem, tudo isso é feito no nível de frame, né? No nível de frames, beleza? Ou quadros, né? Então, quando cair numa prova, uma questão dessa, você tem que se perguntar, tá? No nível de enlace, eu tenho controle de retransmissão? Tenho, né? Retransmissão de quadros, retransmissão de frames. Eu tenho avaliação de cache fora de ordem, a cache dos frames, né? Então, eu posso ter a reordenação de frames, né? Chegaram fora de ordem, de quadros. Políticas de confirmação de quadros? Tenho, né? Política de controle de fluxo? Tenho. Então, é tudo aquilo que a gente já conhece e sabe que a camada de enlace faz. As políticas do nível de rede são atividades que a camada de rede faz, e de transporte também, tá? Então, fiquem atentos a isso. Princípios gerais de controle de congestionamento. Então, a gente tem lá, ó, ainda os reativos, né? A gente falou dos preventivos, que são loops abertos, e a gente tem os reativos, que são loops fechados. Ele é baseado em feedback, ou seja, a rede vai dar um feedback para a origem, dizendo assim, opa, estou congestionado. Então, quando a origem desses pacotes, ele não está sendo preventivo, ele não está avaliando, tá? Rotas melhores, né? Ele não está avaliando, fazendo um controle de fluxo dele ali, né? Ele não está avaliando outros parâmetros. Ele vai receber um feedback lá do destino, ou vai ter um timeout que vai indicar para ele que ele vai ter um feedback dizendo assim, a rede está congestionada. E aí isso vai ser reativo. A partir de agora, ele vai ter que se virar para poder resolver esse problema do congestionamento, tá? E diminuindo esse fluxo para lá, né, de pacotes. Então, ocorre quando não existe a política preventiva, beleza? E aí eu vou ter feedbacks explícitos e o feedback implícito, tá? No reativo. Como é que são esses dois? Pessoal, é só usar o raciocínio. O explícito, eu tenho que o meu destinatário dos pacotes, a rede lá está engargalada, então os roteadores lá que estão com esse problema de congestionamento, ele manda um pacote, ele próprio, por iniciativa dele, ele manda um pacote dizendo assim, opa, minha rede aqui está congestionada, não manda nada para cá agora. Ele tem essa iniciativa. E aí eu tenho a forma do feedback implícito. O implícito é a dedução. Então, a origem, eu que estou enviando vários pacotes para as redes remotas, aí eu percebo que está demorando para receber os pacotes de confirmação. Né? Não recebi, eu vou deduzir que está tendo um congestionamento. Por aquela rede que eu enviei aqueles pacotes, está tendo um congestionamento. Tem outra rota para enviar? Então, ele vai e envia por outra rota. Tá? Ou então,
tenta depois ou dá erro na aplicação, mas isso é uma dedução que ele faz, de forma implícita. Tá? Então, existem essas duas diferenças e pode ser explorada, tá? Nas provas. Então, está aí o conceito do explícito, vai ocorrer quando não é enviado notificações explicitamente, tá? De congestionamento lá do destinatário para a origem. E o feedback implícito ocorre quando, pela dedução, né, a existência de congestionamento, devido ao jitter. Então, a gente já falou do jitter. O jitter é uma flutuação, certo? Então, eu tenho as respostas em nanosegundos, ou em milissegundos, né? Na verdade, em milissegundos, das respostas, e aí eu começo a ter uma flutuação muito grande, eu começo a ter uns tempos maiores, né? Da minha rede. Aí, opa, a origem pode chegar e deduzir que está começando a ter um gargalo ali naquela rede, um congestionamento. Aí ele pode tentar mandar por outra rota, tá? Então, é a flutuação. Pessoal, sempre associem esse nome jitter à flutuação, tá? A flutuação do tempo. A flutuação do tempo das confirmações. Então, ó, métodos de eliminação ou mitigação. Mitigar é diminuir, né, aquele problema de congestionamento. E aí eu vou ter os métodos de feedback, tá? Escoamento de carga, tá? Que é chamado também de descarte. Quando vocês ouvirem esse termo, escoamento de carga, ele está falando de descarte, né? Ou tem o controle de flutuação, tá certo? O controle de flutuação, ou controle de jitter. Então a gente tem aí, ó, método baseado em feedback. A gente tem um bit de advertência, ou seja, possibilita configurar um bit de advertência no cabeçalho da mensagem. Então eu vou ter que ter a mensagem sendo enviada, certo? Para a origem, dizendo lá com um bit lá marcado, e aí eu vou entender que está tendo um congestionamento, tá? Pacotes reguladores. Então a origem, ó, são notificações explícitas de congestionamento. Então o destinatário lá vai enviar esses pacotes reguladores informando que está tendo congestionamento. Tenho também pacotes reguladores, o HOP e a HOP, que aí tem lá no IPv6, né, HOP e a HOP, são notificações explícitas de congestionamento entre roteadores adjacentes. Eu vou ter aqui, como outra política de método de mitigação, o escoamento, né, de carga, ou descarte. Aí eu tenho aqui esse método, ó, detecção preventiva, né, de descarte. Aí eu vou ter aqui, ó, detecção aleatória, né, prematura, ou RED, o Random Early Detection, certo? Ele vai começar a descartar os pacotes antes do buffer ser estourado, né? Então ele vai, para poder tá tendo ainda um buffer para poder estar trabalhando com os dados que já estão lá, porque senão ele pode topar o buffer e aí inviabilizar todo o processamento ali, né? Dar um crash, dar uma parada no roteador. Então, para evitar esse problema, tá? Ele vai ter os descartes, né? Mas ele não vai deixar extrapolar todo a capacidade de memória, beleza? E aí essa técnica de descarte, a gente citou lá na primeira aula, que descarte de pacote não é interessante em redes Wi-Fi, porque quanto mais eu
You are currently the only person in this conference. Som. E aí, pessoal, voltou? Beleza, então, vamos lá. Então, pessoal, como eu havia falado, sobre o descarte de pacotes em redes Wi-Fi, não é interessante. Então, se numa prova perguntar lá que essa é uma política que pode dar benefício a uma rede Wi-Fi, tá, pessoal? É uma furada, não pode, tá? Porque quanto mais você tem mecanismo de retransmissão, mais vai entupir aquele enlace de rádio, né? Com dados, né, naquelas frequências ali que uma rede sem fio tá fornecendo. Tá beleza? Deixa eu ativar aqui. E a outra forma, pessoal, é o controle de flutuação, tá? Que a flutuação é o jitter, né? Então, ó, o roteador pode segurar no seu buffer o pacote adiantando ou acelerando o repasse, tá? Então, o que acontece? O que acontece? Que no meio do caminho teve um roteador que ele percebeu que aqueles pacotes, se ele sair repassando eles adiante, está existindo uma flutuação muito grande. Eu vou ter poucos pacotes sendo enviados. Então, o que ele faz? Ele segura, ele aguarda, e aí chega todos os pacotes ali importantes e ele continua a enviar. Isso seria mais ou menos como existem aqueles protocolos de streaming, né, de vídeo e áudio, que ele gera um bufferzinho, tá, para iniciar efetivamente o áudio e o vídeo. Porque de nada adianta você pegar e iniciar o vídeo e aí ele ficar parando, né? Ele vai travando, travando. Então não é interessante. Qual é a técnica que é utilizada? É justamente essa daí de controle de flutuação. Vai ter um buffer que ele vai receber uma quantidade X, aí a partir dali ele libera, tá? E aí evita essa percepção do usuário de ter essa quebra, né? Essas paradas, né? Tanto no vídeo, como também em dados propriamente dito. Então, é uma forma de mitigar, tá, esse problema de congestionamento. Agora ele vai ter o buffer dele ali, né? Então ele vai, ao invés dele estar só bypassando, ele vai aguardando ali e repassa para frente, e aí dá aquela nova equilibrada nas contas, né, vamos dizer assim, né, do tempo. O tempo vai continuar longo, mas os dados vão chegar lá de forma que vão ser processados de forma adequada, não de forma quebrada. E aguardando muito tempo lá. Tranquilo aí, pessoal? Sobre essa questão da flutuação? Tá? Tunelamento. E aí, pessoal, a gente vai entrar num outro conceito. A gente falou sobre roteamento, tá? As técnicas de roteamento, sistemas autônomos, protocolos de roteamento dos sistemas autônomos internos e o BGP, que é o dos externos, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre tunelamento, certo? Que é a propriedade de encapsular um protocolo que não é roteável, tá, dentro de um roteável. Então, por exemplo, um protocolo tipo Ethernet é um protocolo da camada 2, né, de enlace, que ele não é roteável. Eu preciso que ele, para ser jogado para outra rede, ele pudesse ser encapsulado, tá certo? Então, tunelamento é a propriedade de encapsular um protocolo que não é roteável, num roteável, permitindo dessa forma que um protocolo que não tem essa capacidade de rotear na camada 3
possa ser transmitido em redes remotas. Tá bem? Então, olha só aí, ó, um exemplo de tunelamento. Tá? Vai ser o encapsulamento de um protocolo dentro do outro. A gente viu o conceito de tunelamento na aula passada, quando a gente tem o IPv4 e o IPv6 para manter a compatibilidade, né? Que são protocolos totalmente diferentes. Então, os dois são roteáveis, né? É inegável, os dois estão na camada 3. Mas para manter a compatibilidade, já que os dois são protocolos distintos, né? Aí um encapsula o outro, certo? Então, tem essa técnica de encapsulamento, de tunelamento. Mas, no geral, tunelamento é o conceito mais genérico, né? Eu posso ter que encapsular outros protocolos da camada 2, tá? Num roteável. Aí o Bruno perguntou, é o conceito mesmo ao se transmitir IPv6 num pacote IPv4? Exatamente, Bruno. Ou IPv4 dentro do IPv6, eu vou estar tunelando. Esse é um conceito genérico, certo? Tunelar é você encapsular um pacote dentro do outro. Então, para manter a compatibilidade em redes IPv6, passando por uma rede IPv4, aquela rede IPv4, ela não conhece IPv6, mas ela encapsula aquele conteúdo ali, tá? E aí ele bypassa, e aí quando chegar na rede que é IPv6, ele vai desencapsular e vai jogar aquele pacote original que era IPv6. Se for o inverso, eu, por exemplo, tenho um pacote IPv4 e aí ele vai passar por uma rede que é uma rede que tem ali IPv6. Então, o pacote IPv6 vai encapsular aquele pacote IPv4, vai atravessar a rede dele e vai jogar aquele pacote IPv4 já na rede e vai continuar o caminho dele. Então, esse encapsulamento ocorre nas duas direções. Tá certo? A gente viu que existe o tunelamento, que é essa técnica de incorporar. Mas a gente pode ter também o dual stack, né? A pilha dupla, ou seja, eu tenho um host, um nó, que ele vai trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Tá? Mas ele não bypassa, ele não transforma, ele só ora trabalha com um, ora trabalha com o outro. Se chegar uma transmissão de IPv6, ele vai poder processar alguma coisa de IPv6 na pilha IPv6. Se chegar outra coisa de uma pilha, um pacote que é IPv4, aí ele vai trabalhar com o pacote IPv4. A aplicação seleciona aquela pilha para trabalhar naquele momento. Tá? Isso é o dual stack. Aí tem o tunelamento e também tem a outra técnica que é a tradução. Aí eu vou ter um gateway, um programa, tá? Que aí ele vai receber aquele fluxo, tá? E aí vai transformar aquele cara, tá? Naquele outro pacote daquela outra rede. Tá? Aí é lógico que ele vai ter também que ter aquela funcionalidade de ter naquele computador a possibilidade de trabalhar em dual stack, né? Ele tem que trabalhar também em IPv4 e IPv6, porque quando ele vai receber aquele fluxo ali, ele recebe, aí opa, esse cara chegou aqui IPv4, mas ele está querendo ir para uma rede IPv6, e eu tenho a minha interface aqui com aquela rede IPv6, aí ele não vai fazer tunelamento, ele vai pegar, tira a carga útil, pega o dado que estava dentro daquele pacote IPv4, coloca dentro de um pacote IPv6 e manda. Isso aí é a tradução, certo? Então, existem esses três conceitos que tem que ficar bem claro para vocês, né? O dual stack, a pilha dupla, o tunelamento e a tradução, beleza? A tradução. Isso na migração de IPv4. Mas o conceito de tunelamento que a gente está vendo aqui é um conceito mais genérico. Então, eu tenho aqui que para protocolos do nível 3, ele é roteável, mas os protocolos do nível 2, tá? Do nível de enlace, eles não são roteáveis, eles não podem atingir redes remotas. Por isso eles são encapsulados, é tunelado, tá certo? Então eu tenho aqui exemplos do PPP, tá? Eu tenho o PP, TP, tá certo? O L2TP, certo? O PPP é o Point-to-Point Protocol, certo? O PPTP é o Point-to-Point Point-to-Point Transfer Protocol. Aí eu tenho o L2TP, é o Layer 2 Transfer Protocol, ou Layer 2, né? Aí eles vão encapsular, tá? IP,
o IPX, tá certo? Eles encapsulam, né? Então, ó, tira esse cara aqui e esse cara aqui, tá certo? Aí eu tenho o NetBeauty, tudo nível 2 de enlace. Eu vou atualizar aqui o material, tá? Eles vão ser encapsulados dentro do IP ou do IPX, que são protocolos roteáveis. O IP, tá, como sendo um protocolo open source, né, aberto, e o IPX era da Novell. Nem sei se existe mais ainda, tá? Sistemas Novell, tá certo? E ele vai encapsular. Aí eu tenho o VPN, que é um encapsulamento virtual, tá? É o tunelamento. Um túnel virtual, tá certo? Eu tenho o IPsec também, que é um tipo de tunelamento que cria criptografia, assim como a VPN, só que o IPsec é a versão IP, tá? Para esse tipo de comunicação, né? Beleza? Então vamos lá. A gente tem um conceito de NAT. O NAT, ele faz uma translação. Eu vou ter aqui, tá? Máquinas com IPs que não são válidos na internet, tá certo? Eu tenho aqui uma máquina, certo? Outra máquina. Essas máquinas, elas vão se comunicar com um gateway, tá? Lembra daquele conceito que eu falei para vocês, que o gateway ele é uma aplicação de alto nível, tá? Então, se perguntarem assim, o NAT é um tipo de gateway? Ele é um tipo de gateway. O roteador é um tipo de gateway, que ele vai tratar os pacotes que ele vai receber num nível mais elevado, tá certo? É uma abstração. O conceito gateway é uma abstração. Eu posso ter gateway de rede, eu posso ter um gateway de aplicação. Por exemplo, o gateway, eu posso ter um gateway que ele trabalhe na camada de aplicação. Eu posso ter um gateway que ele trabalhe na camada de transporte. Posso ter um gateway que trabalhe na camada de rede. Tá? Aí, lembra que entre aplicação e transporte, a gente tem aquelas outras camadas de sessão, né, e de apresentação. Então, eu posso ter um gateway nessas camadas também. Então, o gateway é uma aplicação que ele vai pegar aquele fluxo daquela camada e vai transformar ele em alguma outra coisa. Tá beleza? O gateway é esse conceito. Então, a gente tem o NAT. Então, eu vou ter um computador aqui, certo? Que ele vai ser o gateway da rede, certo? Então, esse cara tem um IP público, certo? Ele tem um IP público. Então, todo mundo que conectar nesse cara, para acessar a internet, as conexões vão sair como se fosse o IP público. Certo? Vamos supor, essa máquina aqui, a máquina 1, ela quer fazer uma conexão com o UOL. O site UOL. O cara acessou lá www.uol.com.br. Quando ele chegar aqui, nesse computador, pode ser um software, pode ser um hardware que implemente NAT, certo? Que é esse serviço de gateway, né? De aplicação. E aí ele vai ter uma tabelinha lá, que nessa tabela ele vai associar o computador 1, mandou conectar lá no site do UOL. Certo? Aí ele manda o fluxo. Quando esse cara voltar com o fluxo lá do UOL, a resposta da página, né? Ele vai consultar a tabela e vai saber que nessa tabela, quem solicitou aquele fluxo ali, de acesso ao UOL, foi o computador 1. E aí ele manda de volta aqui aquele fluxo lá. E aí o NAT faz isso. Ele tem um tabelão lá, que ele sabe que ele associa todo mundo que manda um fluxo para fora, mas esse fluxo para fora vai sair em nome de um IP só, tá? E aí volta, aquele fluxo volta como IP público, só que quando ele chega aqui no NAT, ele sabe quem foi que solicitou aquela informação que queria sair da rede. O NAT é isso daí, beleza? Então,
percebam que nas provas ele explora esse conhecimento. Você sabe que ele tem essa translação, né? Ele faz essa translação, ele tem essa tabela de mapeamento desses IPs que são privados com esse IP que vai acessar externamente. Beleza? Essa é uma das técnicas que foram adotadas pelo IPv4, né, para evitar o esgotamento tão cedo. A gente viu isso na aula passada. Né? Também é conhecido como masquerading. O servidor NAT armazena uma tabela de mapeamento. Todo o tráfego destinado para fora, ou seja, internet, ele é enviado como um IP público do roteador, né? No cabeçalho dos datagramas. Então, o cabeçalho do datagrama, quando sai para a rede externa, vai aquele IP público. Né? E quando volta IP público. Mas quando passa pelo NAT, aí ele é transformado naquele IP privado e vai bater lá naquela máquina lá. Certo? Todo o tráfego chega IP público. Então, muito cuidado, porque as provas costumam explorar esse conhecimento. Então, quando sai da rede externa, ele sai com aquele IP público. E quando volta para a rede, ele volta IP público. Até o NAT, ele voltou público. Só que quando ele entrar na rede interna, aí ele vai ser o IP privado, né? Daquele host lá. Tá? Por isso é feito esse mapeamento para a rede interna. Joia? Todas as máquinas com IP privado devem encaminhar suas solicitações para o gateway da rede. Tá? Caso desejem alcançar endereços públicos. Certo? Então, se a gente tem o servidor proxy. O servidor proxy, pessoal, ele é um servidor, ele é um gateway, certo? Levando aquele conceito de gateway, que a gente já conhece. Então, eu pergunto para vocês, tá? O proxy, ele é um gateway que trabalha em qual camada? E aí, se perguntar numa prova assim, o gateway, o proxy, é um tipo de gateway? Ele é um gateway de aplicação? Ele é um gateway de camada de rede? E aí, pessoal? E aí? Ele é de transporte, né? Lembra lá que você tem uma porta específica para acessar ele? Ele pode ser também considerado de aplicação, porque você está acessando o endereço, tá? Mas normalmente ele é associado à camada de transporte, né? Tá certo? Porque eu não estou... não é só o IP que eu estou querendo acessar. O proxy ele é um servidor que vai armazenar em cache os endereços que eu acessar. Tá certo? E aqueles endereços que eu acesso uma determinada porta de serviço. Tá certo? Tranquilo aí? Então vamos lá. Aí, pessoal, questões de prova. Vamos agora para um intervalo ou vamos direto? A gente não tem tantas questões, não. São o quê? São 4. Eu acho que são 4. Vamos lá direto. Então, vamos lá. Olha aí, ó. Questões de prova. Beleza, então, Bruno. Vamos, 2 minutinhos, aí bebe uma água e volta. Foi mesmo, Fábio? Começou o processo de OTT aí no Rio? Bacana, cara. É bom divulgar lá no grupo, de repente o pessoal que é interessado, né?
vai e participa aí do processo de seleção. E aí no... Ah, beleza, cara. Tu tá participando da CS, é? Tá certo. Faz parte do militar, às vezes sair tarde do trabalho, né? É isso aí, às vezes tem isso daí. Ah, beleza. Rapaz, eu acho que é isso mesmo. Quando foi na semana passada, aí me pediram para fazer um apontamento no DNS lá do servidor da 7ª Região Militar, do DNS nosso lá, para essa aplicação aí de serviço temporário, né? Aí o cara tinha a página lá, o desenvolvedor, que era de outra seção lá, ele é do próprio serviço militar. E aí me pediu, né? A gente entrou em contato com o CTA, a gente fez lá o processo. E aí eu acho que era para essa semana mesmo, abriu também. Deve ter aberto em outros lugares, né, do Brasil. Vou depois colocar lá para o pessoal se interessar, se inscrever. Aí, pessoal, vamos lá. Para questões de provas, né? Eixo ESSEX 2007. Em uma empresa, tem-se apenas um endereço IP público e deseja-se dar acesso à internet a todos os usuários da rede. O que se pode usar para proporcionar esse acesso, pessoal? E aí? Faltou eu colocar lá, tá? O que quer dizer NAT, né? Então, NAT, ó, eu coloquei, tá aqui, ó, Network Address Translation, beleza? Então, ó, Network Address Translation. Aí ele coloca lá, ó, Network Address Transformation, nada a ver, Transition, Transport e Class Interdomain Routing, beleza? Aí tá aqui, ó, a resposta. Tá, esse é o nome que a gente comumente está, por osmose, praticamente. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em NAT e Network Address Translation, né? Tranquilo? Aí, ó, Eixo ESSEX 2008, em relação ao Routing Information Protocol, o RIP, tá? Pode-se afirmar que ele é usado para propagar informações das rotas entre usuários, definir automaticamente qual é o endereço IP de um host na rede. Esse aqui é o DHCP, né, pessoal? DHCP. Então tá errado. Que uma máquina confira seu endereçamento IP, se ele é válido na rede. Nada a ver. Propagar informações das rotas entre gateways e hosts. Certo? E definir a classe de subredes. Nada a ver, tá? Então, propagar... Então, o RIP, ele é um protocolo de roteamento, ele faz o roteamento e também propaga informações de rota, né? Então, propagar informações de rotas entre os gateways e os hosts e propagar informações das rotas entre os usuários. Tá? Então, não são entre os usuários, são entre os roteadores, né? Então, a letra D. Tá certo? Olha essa daí, ó. Uma das políticas que pode ser usada tanto na camada de transporte quanto na camada de enlace para controlar congestionamento de dados em sistemas de loop aberto, ou seja, preventivo, né? Então, ele quer dizer qual é um tipo de política que pode ser utilizada. Então, vamos lá a uma característica que existe tanto na camada de transporte quanto na camada de enlace, pessoal. Beleza? Então, olha só. Por eliminação, tem uma palavrinha-chave aí que vocês vão dizer assim, eita, cara, tem essa palavrinha aqui. Ela não pode ser classificada como sendo nessa camada. E aí? Olha só. Vamos analisando aqui, ó.
Política de gerenciamento da duração de pacote. Isso aqui, tá? Eu posso estar classificando como sendo de transporte, tá certo? Enfileiramento de pacotes, tá certo? Roteamento, isso aqui é de rede, né? Rede. Não tem nada a ver pacote com enlace. Não é isso? Enfileiramento, duração de pacote, enfileiramento de pacote. Então, não são políticas que eu posso estar usando em ambas, né? Em transporte e em enlace, né? Aí, descarte de pacote. Eu não posso ter descarte de pacote na camada de enlace. E aí, só me sobrou a letra A. Por eliminação, a gente já chegaria. Então, vocês, pessoal, eu vou dar uma dica aqui. Sempre se atenham, tá? A palavra, quando ele fala pacote, tá? Normalmente ele está se referindo à rede, à camada de rede. Tá? Quando ele se refere a datagrama, ele está se referindo à camada de rede também. Tá? Datagrama. Quando ele está se referindo a segmento, segmento da camada de transporte. Mas ele pode também, dependendo do contexto, estar se referindo a pacote na camada de transporte. Tá certo? Dependendo do contexto. Algoritmo de roteamento é uma política que ela só é empregada aonde, pessoal? Onde existe roteamento, que é na camada de rede, né? Descarte de pacotes. Eu vou ter descarte de pacotes no nível de rede. Nunca eu vou ter no nível de por exemplo, de enlace. E aí, por exemplo, o pacote de retransmissão, aliás, retransmissão, ele não está aqui associando se é retransmissão de pacote, se está retransmissão de frames, se é retransmissão de segmentos, ele está deixando genérico. Então, opa, já tem uma indicação aí bacana. E outra coisa é que eu tenho retransmissão de frames, retransmissão, né, de pacotes no nível de redes, e posso ter no nível de segmentos também, que ele pode chamar também de pacote, né? Para retransmissão no nível de transporte. Por quê? A gente pode chamar retransmissão de pacote no nível de transporte. A gente sabe que o cabeçalho da camada de transporte, tá certo? Ele vai ter lá a porta, né? Porta de origem e a porta de destino, tá? E ali eu vou ter informações de CRC, né? Esse aqui é a camada de transporte. Então, a camada de transporte, ela vai se utilizar da camada de rede, que aqui sim eu tenho um pacote, né? Na camada de rede eu tenho um pacote. O conceito, pacote. Mas quando eu transmito para outras redes, quem vai fazer o controle desse pacote, se chegou no final, se ele chegou errado, se não chegou, é a camada de transporte, né? Através do handshake, que é feito aquele estabelecimento, né? De canal, né? É feito um estabelecimento, uma confiança, um sequenciamento. Então, todos os pacotes, a janela de pacotes que forem enviadas para o destinatário, tudo isso está sendo avaliado no nível de pacote. E aí vão ser confirmados os pacotes que foram entregues ao destinatário. Ah, teve um que não foi entregue. Então, quem é que vai saber disso daí? Vai ser a camada de transporte, que ela vai ser acionada, né? O protocolo da camada lá do destinatário vai avisar o protocolo, né, da camada de origem lá, né, do transporte no computador de origem, dizendo, opa, não recebi tal pacote. E aí aquele pacote vai ser transmitido, ou a janela toda transmitida. Mas quem vai tomar conhecimento da falta desse pacote vai ser a camada de transporte, não a camada de rede. A camada de rede ela só transmitiu. Ela se preocupou em enviar por diversas rotas, tal, mas quando chegar no destinatário, quem vai remontar, quem vai avaliar se tem erro, né, daquele pacote ali, vai ser
é a camada de transporte. Tá, beleza? Lembrando que existe verificação de erro na camada de IP também, tá? E na camada de transporte. É uma dupla verificação. E a gente já viu que essa verificação de erro por CRC, que é feita no IP, que tem lá no cabeçalho IPv4, ela foi descartada, ela não tem mais essa verificação de erro no nível da camada 3, né, no IPv6. O IPv6 tirou esse cara. Porque na camada de transporte eu já tenho verificação de erro. Além da verificação de erro ser feita na camada de transporte, eu tenho uma verificação mais efetiva, porque além da verificação do erro, ele fez ali a verificação do sequenciamento. E vai poder saber se vai ter que reenviar, tá, para o destinatário um pacote que foi perdido, né? Então, é mais eficiente. Então, deixa de fazer essa verificação nos roteadores intermediários, porque cada roteador que fosse receber aquele cara, ele ia ter que verificar no nível de rede, no nível IP, ele ia ver se teve erro ou não. Tá? Também. Tá? Além do nível de transporte, ele vê também ali. E aí era uma verificação dupla. Então, foi tirada essa capacidade no IPv6 redundante demais, né? De verificação de erro. E isso ganhou agilidade, porque o pacote só é verificado o erro uma única vez, que é na camada de transporte. Isso no nível lógico, né? Que a gente sabe que no nível de frame é feita uma verificação lá, no nível de enlace também. Tá? Como sendo uma das características lá de verificação de erro, que acontece nesses níveis aí, de enlace, rede e transporte. Beleza, pessoal? Ficou entendido aí? Falei pra caramba, até entrei em outros assuntos, mas é bom porque a gente vai amadurecendo, relembrando, tá? E reforçando aí o conceito de algumas coisas. Beleza? Então, olha lá, HVSEX 2006. Assinale a opção que apresenta um dos protocolos utilizados para que sistemas autônomos diferentes possam trocar informações. Olha só. Apresenta protocolos utilizados por sistemas autônomos diferentes. E aí, pessoal? Beleza, né, pessoal? Facinho demais, né? Se estivesse falando de sistemas internos, de próprios sistemas autônomos, aí ele estaria falando, por exemplo, do RIP, do IGRP, tá? Do OSPF. Beleza, Bruno? Agora tá tranquilo demais. Se cair de novo. E essa questão foi de 2006. Nada impede de ser explorado de novo agora, né? Vamos ver aqui, ó. Beleza. Então, ó, HVSEX 2006. Qual é a métrica utilizada pelo protocolo de roteamento RIP? Olha aqui, dentro de uma única prova, ele quis explorar a parte de roteamento, tá? E faz tempo que ele não explora de novo essa parte aí, vamos ver. Então, é contagem de saltos. Certo? Vamos lá. HVSEX 2007. Que serviços de rede permite que diversos computadores acessem a internet por meio de um único IP registrado? Tá? Caiu 2 vezes na HVSEX, né? E aí, pessoal? É o NAT. Tá certo? Olha essa outra questão aqui, ó, da Marinha. Essa questão é boa. Entre os protocolos de roteamento definidos e padronizados pelo o IETF, né? O Internet Engineering Task Force, destacam-se o RIP e o OSPF e o BGP. Assinale a opção correta em relação a esses 3 protocolos, beleza? Então, ó, o BGP e o OSPF são protocolos projetados para o uso no roteamento entre o mesmo sistema autônomo. E aí, pessoal? Tá errado, né? O OSPF para o mesmo sistema autônomo. E o BGP, que ele é especial, ele é para sistemas autônomos distintos. É falso. Beleza? Aí ele coloca lá, vamos completar a sentença e ver, né? Enquanto o RIP é projetado para roteamento entre sistemas autônomos diferentes. Pessoal, ele só fez trocar. Se ele tivesse pego o RIP e colocado aqui
tá, e o BGP tivesse colocado aqui, aí estaria certa a questão, né? Ele só trocou para saber se a gente sabe. Vamos lá, letra B, aqui está errado. Letra B, o OSPF, um roteador, transmite periodicamente informações de roteamento. Beleza. A todos os outros roteadores do sistema autônomo. Tá? No OSPF, o roteador transmite periodicamente as informações. Pessoal, vamos lá. A gente sabe que o OSPF ele tem a funcionalidade de avaliar o quê? O estado do link. Não é isso? O RIP é o número de salto e o estado do link, o OSPF. Então, por dedução, a gente sabe que eu tenho que ter essas propagações de informações rotineiramente, tá? Constantemente, porque senão não faz sentido. Por exemplo, eu estou aqui e o OSPF ele é o estado de link. Aí eu só vou ter uma replicação, uma verificação do estado do link daqui a 1 hora. Tanta coisa pode ter acontecido na rede, congestionamento, né? Parada, indisponibilidade. Então, se ele não me der uma capacidade de ficar verificando constantemente isso daí, então não faz sentido ele. Se ele for verificar só de 1 em 1 hora, por exemplo, né, o estado dos links, então essa aqui está certa, né? Vamos olhar as outras. O RIP é um protocolo cujo funcionamento é totalmente automático, sem o uso de métricas de roteamento em suas operações. Ele é totalmente automático. O que ele está querendo se referir a automático, né? E sem uso de métricas. Pessoal, ele tem o uso da métrica dele, é o salto, para avaliar, né? Então, esse cara aqui é falso, né? Vamos ver lá, a letra D. O RIP opera sobre protocolo TCP. Olha aí, pessoal. Essa é uma piada, né? A gente sabe que entre sistemas autônomos internos, para troca e propagação, preciso ter agilidade, eu não preciso ter um protocolo carregado ali de verificação, de sequenciamento, de verificação de erro. Não, a tabela é simples, ele está propagando só entre os pares dele, né, entre os vizinhos. Então, ele usa o UDP. O único protocolo que a gente tem a utilização de TCP para garantir, e aí ele vai ter que ter uma garantia de dar uma robustez, uma segurança, né, maior, porque é entre sistemas autônomos, né? E aí é o BGP que faz isso daí. Então, ele coloca aqui o RIP como sendo que utiliza o protocolo TCP, enquanto o BGP vai utilizar o UDP. Ele trocou as bolas, né? Então, está falso. Letra E. O RIP funciona transformando um conjunto de redes, roteadores e linhas reais em grafos orientados, no qual se atribui custos a cada arco. Pessoal, essa aqui é uma das questões complexas, tá? Que ele avalia o seguinte, ó. O RIP funciona transformando conjuntos de redes, roteadores e linhas reais em grafos orientados. Beleza, eu posso criar grafos, né? Para poder... O que é grafo? O grafo, eu crio aqui... Lembra quem fez o curso de arquitetura de computadores, lembra lá da parte que a gente falou de deadlocks, que a gente cria os grafos para poder fazer as ligações e ver quem tem relacionamento com quem. A mesma coisa é eu criar vários roteadores, aqueles desenhos que a gente estava fazendo, e eu fazia as ligações, isso é um grafo. Só que ele fala aqui, ó, que esses grafos, né, entre roteadores e linhas reais, né, os links, são grafos orientados, no qual se atribui um custo para cada arco. Então, o custo que ele está querendo se referir, tá, é que cada arco ele vai ter uma performance. Ele vai ter um tempo de performance, um jitter, né? Então, na verdade, o RIP não faz isso. Quem faz é o OSPF. Se eu tiver um grafo entre vários roteadores e for ter que avaliar um custo entre cada um, ou seja, deixa eu desenhar aqui, ó, para ficar um pouco mais claro. Se eu tiver... Aqui esse exemplo, pronto, esse exemplo. Então, eu criei aqui, isso é um grafo, beleza? Entre o roteador 1 e o 5, eu tenho aqui uma conexão. Entre o 1 e o 2, eu tenho aqui outra conexão. Então, ele está dizendo que ele está colocando que ele tem um custo entre cada arco desse. Tá? Entre cada arco desse, eu vou ter um custo.
Se fosse levar em consideração salto, ele não está considerando somente esse cara. O salto é eu passar esse cara. Então, eu teria que estar levando em consideração esses dois arcos aqui, ó. Não é isso? O salto é eu estar saltando desse roteador, saltando esse roteador aqui. Então, ele não é só esse custo aqui. Ele avalia outra coisa também, outro parâmetro. Então, eu ter esse custo aqui entre um arco, entre um roteador e outro, é o custo de performance. Tá? E o custo de performance, eu tenho que é o estado do link. Certo? E aí, o RIP, ele não faz isso. Por isso, essa daqui estaria errado. E a correta seria a letra B. Tranquilo aí? No raciocínio, pessoal? Vamos lá. Marinha 2010. Observe o diagrama da intrarrede e as premissas sobre roteamento a seguir. Então, sabe-se que que todos os roteadores acima estão configurados com o RIP na versão 2. Ou seja, a gente sabe que o RIP versão 1, ele é o primeiro, vem lá dos primórdios de tabela de roteamento. E aí ele não dá suporte ao CIDR, né, ou VLSM, que é o classless, né? Ele só é class full, o RIP 1. E a gente tem um RIP versão 2. Então, ele está falando aqui ó, que ele usa o RIP versão 2. E as tabelas de roteamento apresentam-se convergidas. Beleza? Além disso, esses roteadores apresentam a mesma distância administrativa. Nessas condições, assinale a opção que define todos os enlaces que podem ser utilizados para o envio de pacotes entre as redes. Aí ele quer comunicação entre a rede 172.16/16 e a rede 192.168.10.0/24. Então, ele quer sair dessa rede aqui e quer atingir a outra rede aqui. E ele quer saber qual é a tabela de roteamento do RIP. Vai ser como, hein, pessoal? A tabela do RIP. Aí ele coloca aqui, ó. Exatamente, perfeito. Ele coloca aqui, ó, velocidade, né, de cada um desses links, para induzir o cara a pensar assim, não, eu vou primeiro aqui pelo que tem mais velocidade, né? Não, eu vou por esse outro aqui. Pessoal, o RIP não faz isso. O RIP é puro e seco. Ele só avalia saltos. Então, quem vai ser a primeira possibilidade aqui? Vai ser, né, R1, R2, R6. Depois, R1, R3, R6. R1, R4, R6 e R1, R5, R6. Então, essa combinação aqui, ó. Simples assim. Simples assim. E aí, por eliminação, a gente sabe que existem todas essas possibilidades de rotas, de saltos, né? O roteador, ele vai tratar aquele que ele vai poder utilizar como rota para poder mandar alguém, tá certo? Mas a tabela de rota dele vai conter todos esses caras, tá certo? Então, todos os enlaces que podem ser utilizados é a tabela ali a tabela do RIP, né, de roteamento. Tá? E aí ele coloca ali, ó, alguns conjuntos, né, de possibilidades, mas aí ele está restringindo as outras. Ele quer saber todas as rotas possíveis. Beleza? Letra D. Simples assim. Aí o cara perdeu tempo ali avaliando. Eu tenho aqui 100 mega, esse link aqui é de 100 mega, esse outro aqui é de 50 mega, então vai ser por ele, não sei o quê. O cara vai perder ali 5 minutos, 6, tá, da vida dele ali, que é precioso. E agora a gente sabe, tá, que o RIP não é baseado em estado de link, ele não avalia performance, não avalia flutuação, só saltos. Olha essa daí, Marinha 2011. O protocolo ICMP,
o Internet Control Message Protocol é utilizado para fornecer relatórios de erros para o dispositivo que enviou o pacote. Considerando o modelo OSI, o ICMP, ele pertence a qual? Então, deixa eu tirar aqui que eu deixei o mouse bem em cima. Ó. E aí, pessoal? Tá fácil, hein? E aí? Tranquilo, né? Beleza? Vamos lá. Marinha 2012. Ó, em relação à estratégia de roteamento, assinale as características a seguir. Proposição 1. Um caminho entre A e B é fixado para duração de uma sessão. Tá? A gente tem uma informação. Entre o host A e o host B, independente dos roteadores que ele for passar, o caminho que ele vai seguir é o tempo de uma sessão. Beleza? Diferentes sessões envolvendo a mensagem entre A e B, né? Podem utilizar diferentes caminhos. Tá joia? Então, iniciei uma sessão agora. Aí, ele escolheu um caminho, tá? Na próxima sessão, ele pode escolher uma outra rota. Uma sessão poderia ser tão curta quanto uma transferência de arquivo. Ou seja, eu iniciei uma sessão, transferi um arquivo, fechei a sessão. Ou tão longa quanto o período dessa conexão remota. Ou seja, eu fechei a conexão remota, não enviei nada, mas fechei a conexão, foi desfeita aquela minha sessão, aquela minha conexão. Então, considerando que o processo no sítio A, que quer se comunicar com um processo no sítio B, qual é o esquema de roteamento apresentado e das características listadas acima? E aí, pessoal? Ele é um roteamento tipo fixo? Ele é um tipo dinâmico? Ele é um tipo virtual, multicast ou uniquest? Nem existe esse cara uniquest, tá? You are currently the only person in this conference. E aí, pessoal, voltou o som? Joia. Então, pessoal, essa questão, deixa eu marcar aqui. Essa questão, ela está querendo saber se a gente sabe o conceito de conexão virtual, tá certo? Porque, olha só, ele fala aqui, ó, o caminho entre A e B vai ser fixado, tá? Para a duração de uma sessão, tá? Eu vou estabelecer um canal virtual, beleza? Um canal virtual. Diferentes sessões envolvendo essas mensagens entre A e B podem utilizar diferentes caminhos, tá? Então, eu estabeleci uma conexão, ele teve um caminho a ser percorrido. Se eu desfiz aquela minha sessão, tipo VPN, por exemplo, tá? Então, na próxima conexão, ele vai pegar outra rota. E a sessão poderia ser tão curta quanto a transferência de um arquivo, tá?
ou tão longa quanto o período de uma conexão remota. Então, isso aqui, pessoal, é um roteamento virtual, tá certo? Por quê? Porque eu estou encapsulando ali, dentro daquela seção, eu estou encapsulando os pacotes que vão seguir uma rota, tá? E aí, eu tenho aquele conceito lá de conexão virtual, beleza? E aí eu posso ter a VPN, posso ter, por exemplo, o SSL, tá joia? Como sendo uma dessas possibilidades de conexão virtual. Ele foi deixando a deixa aqui quando ele foi dizendo sessão, tá? Sessão, conexão remota, tá? Período de conexão remota, beleza? Olha essa outra aí, ó. SpaceX 2013. Segundo o Comer, assinale a opção que apresenta o significado de jitter da rede, medida que apresenta um importante aspecto relativo ao comportamento de uma rede de computadores. E aí, pessoal? Vou habilitar aqui minha câmera, certo? Beleza, pessoal, excelente. É a variação do atraso, tá? É a variação do atraso, ele está se referindo ao atraso-tempo, né? O parâmetro tempo, tá? Então, atraso, ele fala, por que não é a atraso por atraso? Tá, mas ele tem que ter um outro parâmetro, né? Qual que era o outro parâmetro? Eu tenho uma conexão, tá? Toda vez ela acontece em 2 milissegundos. Toda vez, tá? Aí tem essa média. A média é essa. Depois, começa a existir uma transmissão em 6 milissegundos. Tá certo? É uma variação, não é só um atraso. Atraso de quê? Mas é uma variação, tá? Hora está com médias de 2 milissegundos, outra hora está em 6 milissegundos. Beleza? Então, que tenha ficado bem claro aí esse conceito. Olha essa outra aí, Marinha 2014. Na camada de rede da internet atual, são implementados vários protocolos de roteamento dentro de um sistema autônomo. Olha só, ele coloca aqui, ó, vários protocolos, 2 pontos, de roteamento dentro de um sistema autônomo, de roteamento entre sistemas autônomos, joia? Então, o segundo protocolo, que ele está dando vários, né? Então, o segundo tem que ser o BGP, né? Porque ele está dizendo ali, ó, que é entre sistemas autônomos. Então, eu já elimino esse daqui, elimino esse daqui e elimino esse daqui. Fico entre a B e a C. Entenderam aí? Porque eu tenho o roteamento dentro de um sistema autônomo. Então, eu posso ter o OSPF e o RIP. São dentro. O segundo, ele fala lá, né? Que é de roteamento entre sistemas autônomos. Então, eu tenho, que só pode ser o BGP. Então, esse aqui eu descartei porque não tinha BGP, né? Na segunda proposição. Beleza? Aí, continuando. Protocolo usado para comunicação de erro. Tá certo? É o ICMP. Joia de erro. E depois, um protocolo que opera entre hospedeiro e roteadores, tá? Diretamente conectados a ele, que é o IGMP. O IGMP, pessoal, tá? É um protocolo de multicast, tá? Ele é um Internet Group Multicast Protocol. Tá? É esse cara aqui. É o IGMP. Tá? E aí, ele é de multicast. Multicast, o que é multicast? Eu tenho um computador que ele quer mandar um tráfego multicast para computadores que fazem parte de um grupo multicast. E outros computadores que não fazem parte desse mesmo grupo não recebem aquele dado. Então, eu posso ter que chegar um pacote aqui no roteador e aquele roteador decidir jogar dentro da rede ali aqueles pacotes tipo multicast que eles vão ser direcionados para um grupo de computadores.
Então, voltando um pouquinho no tempo aí, a gente falou do IPv4 e IPv6. O IPv4, ele tinha, na forma de despejar o pacote que chegaria de redes remotas dentro de uma rede, que é a rede destino, ele daria um broadcast, né? Daria um broadcast na rede para encontrar o MAC. Esse aí é aquele princípio do ARP, tá? No IPv6 eu não tenho esse daí, eu não tenho essa funcionalidade. Ele não faz broadcast. O que ele faz? Ele usa o multicast, tá? Se é para tentar espalhar para várias máquinas e encontrar esse cara, ele joga para um multicast, tá? Então, esse aqui é o resultado da nossa questão. Beleza? E aí, ó, Marinha 2014. Notem que a Marinha, ela cobrou esses assuntos recentemente. E a SpaceX, não. Pode ser que caia alguma coisa de roteamento. Beleza? Então, olha lá. Qual é o protocolo de roteamento recomendado na internet para ser utilizado em um único sistema autônomo? Em um único sistema autônomo, possuindo roteamento por tipo de serviço e balanceamento de carga. Pessoal, e aí? Tá dada essa questão, pô. E aí? Qual é? Isso aí, pessoal, tranquilo. Mamão com açúcar, por quê? Ele está falando tipo de serviço. Então, eu tenho que fazer uma avaliação de parâmetro do tipo de serviço. Balanceamento de carga. Então, eu estou tendo que avaliar o link para poder ter parâmetros ali que aquele link está sobrecarregado e aquele outro não, e posso mandar por aquele outro. E a gente sabe que o OSPF é o protocolo de estado de link. Beleza? Pessoal, aí a gente termina por aqui, tá certo? A nossa aula de hoje, está aqui o gabarito, quem quiser conferir depois. Espero que a aula tenha sido proveitosa, tá certo? Vou colocar ela à disposição para quem não viu ela, ou então quem perdeu a primeira parte, beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã, beleza? Até mais, pessoal.